E olha só como Jesus é uma figura, uma pessoa assim, extraordinária, maravilhosa. No seu leito de morte, ele estava fazendo um milagre. Ele não estava lamentando, chorando, estava sentindo dor, estava sofrendo, mas ele estava fazendo um milagre. Então, se você não conhece a história, Jesus ele foi contado entre os bandidos, para se cumprir a profecia. Então, ele foi crucificado no meio de dois ladrões. E enquanto um deles fazia coro com os judeus da época, falando: se o Senhor é o Salvador, o Messias, salve-nos daqui, tira-nos daqui. O outro olhou para ele e falava assim: mas você não tem juízo mesmo, né? Porque nós estamos aqui porque merecemos, nós fizemos coisas erradas. Esses dois foram presos por fazer motim nas ruas, né? Fazer uma rebelião e também de assassinato. Então eram crimes graves. E ele falou assim: nós estamos aqui porque merecemos. Ele não. Senhor, lembra-te de mim no paraíso. Jesus fala assim: olha, hoje mesmo você estará comigo lá. O camarada foi salvo na hora da morte. Talvez ele teve dúvida a vida inteira. Jesus é mais ainda, porque até no seu nascimento, na sua concepção, ele estava fazendo um milagre. Quer ver? Quando Maria, prometida, a noiva de José, se acha grávida, José fala assim: meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Não fui eu não sei o que aconteceu. E para não fazer estardalhaço, ele tinha uma moral, ele falou: eu vou terminar esse noivado quietinho, sem fazer estardalhaço. Mas aí aparece um anjo do Senhor e fala assim: José, esse filho que está na barriga de Maria não é de homem, é de Deus. E essa dúvida que José teve se transformou em uma bênção para o mundo. Ele acreditou no anjo do Senhor, ele cuidou do menino Jesus, e nós hoje vamos falar aqui do Evangelho de Jesus. Então olha o papel que teve isso. Mas hoje eu quero focar aqui a nossa conversa em outra dúvida, de outro sujeito, Tomé. Está lá em João, capítulo 20, do 24 ao 29. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém. Então vamos lá. Pai querido, Deus amado, obrigado, Pai, por esse louvor, por essa casa, por estarmos aqui. Obrigado, Pai, por esse relato de Tomé no livro de João, e sabemos que ele foi e é importante. Obrigado porque o Senhor tratou bem Tomé, confrontou as suas dúvidas, conhecia as dúvidas dele, mas o Senhor não o rechaçou. Obrigado por isso, obrigado por essa forma de como tratar o colega incrédulo, com dúvidas que o Senhor nos mostrou. Esteja nos abençoando nessa noite, Pai, abrindo nossos corações e mentes para a Tua palavra. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Gente, qual que é o contexto, então, dessa passagem, né? A gente lê assim, parece que Tomé foi um tremendo incrédulo, né? Nossa, os discípulos, olha, nós vimos o Senhor. Eu não acredito. Se eu não pôr o dedo na mão, lembrando a mão por causa do Jesus foi crucificado, tinha marca. Não passar a mão do lado dele, eu não vou acreditar, né? E por que passar a mão do lado dele? A gente tem que lembrar que Jesus, era costume à época, quando alguém era crucificado, ficar os braços na trave horizontal e o corpo assim. E os soldados romanos, para se certificar de que tinha ocorrido o óbito, que a pessoa podia estar se apoiando nas pernas, vinha e quebrava as pernas de quem tinha sido crucificado. A pessoa não gritasse, não fizesse nada, tinha morrido. Com Jesus não, porque tinha a profecia: nenhum de seus ossos será quebrado. Então um soldado romano pega a lança e transpassa ele na altura do peito, do pulmão, e aí cai um líquido. Isso é um fenômeno que acontece quando a gente morre, né? O nosso sangue ele tem compostos que têm densidades diferentes, ele tem um plasma
que é a parte incolor, que é leve, e é onde ficam as hemácias, que são vermelhas. Então, quando ele para de circular, ele tende a parte densa baixar, parte mais leve subir para o pulmão. Então, quando ele é transpassado, cai o líquido dele, certificou de que houve a morte. E aí é isso que Tomé queria ver. Era essa prova que ele queria sentir, pôr a mão na mão, os cravos, na ferida e do lado de Jesus. E Jesus fala assim, quando se põe entre eles, fala assim, a paz seja convosco. Ele fala assim, Tomé, vem aqui, coloque a mão aqui, estenda a mão, põe do meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. E aí Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus emenda falando, você acreditou porque me viu? Feliz, bem-aventurados, alegres aqueles que não me viram, mas acreditaram. Eu queria esmiuçar esse texto com vocês hoje, nessa noite, em 3 pontos, né? O primeiro eu queria perguntar assim, dúvida, é uma bênção ou é uma maldição? Será que ela nos define? E aí, como toda boa pergunta e toda boa resposta, essa começa com depende. Depende. A dúvida pode ser algo de bom, quando nos alerta para que a gente fique atento para algo de mal, de ruim que está para acontecer conosco aqui na nossa vida, mas também pode ser algo de ruim. É difícil a gente conviver com aquela pessoa que tudo que você vai contar assim, cara, fiz isso, não acredito. Cara, aconteceu uma coisa, duvido, né? Aquele cético, né? Rigoroso. Então, assim, a gente tem alguns elementos. Mas tem um teólogo bastante famoso do século XIX, Spurgeon, que deixou para a gente vários sermões escritos, que ele fala assim, a dúvida é a mãe de todos os pecados. A dúvida é a mãe de todos os males. Ele falou, ué, Vlad, você acabou de falar que a dúvida pode ser boa? Como é que Spurgeon? Eu acredito mais em Spurgeon que você, e deve mesmo. Como é que Spurgeon está falando que a dúvida é a mãe de todos os pecados? Mas a gente tem que ver o contexto em que Spurgeon falou isso. Ele estava falando isso quando a serpente ludibria Eva, engana Eva e fala assim, é verdade que vocês não podem fazer nada? Não, a gente pode fazer. Mas vocês não podem comer esse fruto aqui. Não, esse a gente não pode, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Não, vocês não vão morrer, vocês vão ser parecidos com Deus. Então, ela planta a dúvida em Eva, que come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dá ao seu marido, Adão, que também come. E aqui, gente, a dúvida é nefasta, porque por meio dessa dúvida, porque eles duvidaram da palavra de Deus, o pecado entrou no mundo. Mas esse pecado que entra no mundo, teve uma cura, teve uma salvação, teve uma redenção, que foi Deus mandar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar na cruz. Mas a dúvida, a gente pode pensar assim também, ó, acontece conosco, né? A gente duvida da provisão e do mover de Deus. Então, quando Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto, ele mandou 12 espias irem dar uma olhada na terra prometida. Ó, vamos lá, vamos ver como é que é a cidade, cheque no pessoal que está lá, as fortificações. E quando esses 12 voltam, 10 falam assim, não vai dar não. Os caras lá são muito grandes, tudo igual o Rodrigão, assim, grandão, fortão, mas parecendo gafanhoto perto deles. A cidade é fortificada, é forte, não vai dar, não tem como. 2 acreditam, Josué e Caleb. E aí, porque também duvidaram aqui da promessa e do mover de Deus, Deus fala assim, olha, vocês vão ficar 1 ano para cada dia que foram ver a cidade no deserto. E aí vão se passar 40 anos. Para quê? Para que essa geração aqui, incrédula, não chegue na cidade prometida. Então, essas dúvidas que a gente tem, pode acontecer conosco, são ruins. Veja, às vezes a gente passa batido pela história de Abraão e de Sara, né? Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus tira ele da terra dos seus pais, de Ur dos caldeus, e manda para a cidade prometida. E fala, você vai ser progenitor, pai de uma descendência muito numerosa, muito grande. E isso, Abraão tinha 75 anos. Quando enfim acontece que Abraão tem Isaac, ele está com 100. Mas antes, no meio do caminho, Sara fala assim, estou cansada de esperar, vou dar meu jeitinho. Abraão, dele com a nossa criada. E aí nasce Ismael, que é o fim do sofrimento. Isso gera uma série de infortúnios, de coisas e situações ruins para Sara. Mas por que isso? Porque eles estavam duvidando da promessa, da palavra, do mover de Deus.
Mas a dúvida também pode ser boa, né? A dúvida, quando nos deixa em alerta, como eu comentei, o próprio Deus fala, a gente tem que ficar atento, porque o inimigo está ao redor, está em torno da gente. Então acontece muito, gente, uma situação assim, ó. Ninguém vai trocar um bilhete premiado de 500 mil por 10 mil, só por preguiça de ir na lotérica, ou porque não tem um documento, tipo de eleitor, RG. Gente, isso não acontece, ninguém troca uma quantia vultuosa dessa por uma coisa tão pequena. Então assim, e olha, quando a esmola é demais, a gente tem que ficar atento, não tem como. Veja até uma dúvida interessante que acontece nas Escrituras. Quando Deus aparece para Ananias e fala assim, Ananias, vai lá na rua direita, tem um homem chamado Saulo, você vai pôr as mãos sobre ele e dos olhos dele, né, ele vai passar a enxergar. Mas Senhor, esse Saulo aí não é aquele que dizem que vem para cá com cartas e está ameaçando os seus, está perseguindo, matando, colocando nas prisões? Deus fala assim, eu escolhi como vaso instrumentos nas minhas mãos. Ele vai sofrer, ele vai ver o quanto ele vai ter de sofrer em meu nome. E Ananias vai. Ele duvidou de Deus? Não, ele duvidou do fato, da pessoa, da fama que precedia Saulo. Mas quando Deus fala, pode ir, porque ele é meu instrumento, meu vaso, e ele vai sofrer. Vou mostrar quanto ele vai sofrer. É claro que a gente não vai sofrer por levar o Evangelho, mas ali naquela situação havia muita perseguição, e ainda hoje há. A gente tem amigos que a igreja aqui é parceira, que estão em locais hoje, sendo missionários, onde há perseguição a cristãos. Ainda acontece isso, mas naquele tempo era muito maior. Então a dúvida pode ser uma coisa ruim, boa, mas ela pode ser uma coisa muito... ela pode ser ruim e pode ser boa. E aí a gente entra no texto. Então ali, se a gente voltar para o versículo 24 e 25, e a gente lê isso de modo muito apressado, parece que só o Tomé que não tinha acreditado de primeira, né? Porque daí os discípulos falam assim, vimos o Senhor. Ele fala, não acredito. Se eu não ver, não pôr o dedo, não pode, eu não vou acreditar. Mas gente, Tomé não foi o único que não acreditou. Essa passagem de que Jesus está aqui se mostrando aos discípulos, o que tinha acontecido? Ele tinha sido crucificado na sexta e no domingo tinha aparecido ressurreto, em pezinho, bonito. E ele aparece primeiro a Maria, as mulheres. Ele aparece às mulheres e fala assim, vão e falem para os outros. Eles vão lá e falam, os discípulos não, os apóstolos não acreditam. Tanto que Pedro e João saem correndo, vão lá ver o topo. Jesus aparece aqueles dois que estão indo para Emaús, está narrado em Lucas, a passagem só tem em Lucas. E eles andam com Jesus o tempo inteiro, tão triste, Jesus está com eles, e eles perguntam, Jesus fala, por que vocês estão tristes assim? Será que o Senhor é o único que não sabe o que aconteceu aqui? Que o nosso mestre morreu? E quando eles estão na casa, Jesus dá graças, parte o pão, e dos olhos deles caem escamas, da mesma forma que aconteceu com Saulo, quando ele é batizado para Paulo e vira de Deus, povo de Deus. Então, essa passagem aqui que nós lemos já é a quarta passagem cronológica de que Jesus se aparece. Então, Jesus aparece aos 10 que estavam ali na casa, né? A essa altura, Judas já tinha tomado outros rumos, e ele aparece. Tomé, chamado Dídimo, na língua grega, gêmeo, não estava com eles, ele não acredita, mas Jesus se revela a ele e cuida dele. E aí o que eu queria destacar no segundo ponto é que Jesus conhece e confronta nossas dúvidas. Antes de eu falar exatamente dessa passagem, eu queria só destacar que, fazer uma breve histórico do livro de João. Então o livro de João, ele é diferente dos outros 3 evangelhos. A gente sabe que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, né, e depois Mateus e Lucas. Marcos, Mateus e Lucas são evangelhos sinópticos. Então eles cine de movimento e óptico, visão, quer dizer que eles apontam para a mesma direção. Cada um quer demonstrar que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, cada qual à sua maneira e ao seu público. Eles foram escritos antes. João aqui é diferente. João já foi escrito, esse evangelho dele, muito provavelmente perto do ano 70. Os escritos de João datam entre 70 e 90. O evangelho muito perto de 70. E olha o que tinha acontecido a essa época.
Os outros apóstolos que tinham andado com Jesus já tinham, em sua grande maioria, morrido. Morrido não. Foram mortos, foram assassinados. João era provavelmente, a essa altura, o único que se achava vivo. Porque João, enquanto ele andou com Jesus, ele era um rapazote, ele tinha entre 16 e 18 anos. Então João vai morrer com cerca de 91 anos, já na virada do ano 100. Então João, ele cuida de transferir, de continuar o relato do Evangelho para aquela segunda e terceira geração de cristãos. Porque a primeira foram aqueles que andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus e começaram a acreditar. Já a segunda não tinha andado com Jesus, anos 60 e 70, 80 e 90. Eles estavam ouvindo o Evangelho assim como nós. Estavam passando a acreditar assim como nós, só pelo ouvir. E é justamente nesse elo de ligação que a história de Tomé entra. É por isso que ele tem lugar aqui. Se a gente fizer uma leitura dos outros evangelhos, ele quase não aparece nos outros três, a não ser quando Jesus está chamando. Já em João, ele tem voz ativa. Ele aparece lá no capítulo 11, quando Jesus quer voltar a Jerusalém para ressuscitar Lázaro. E aí eles falam assim, ele se levanta e fala assim, vamos com o mestre, vamos morrer com ele. Porque Jesus já estava sendo perseguido em Jerusalém, já estava prometido de morte. E ele aparece ainda no capítulo 14, quando ele fala assim, Jesus está prometendo a vinda do Espírito Santo, e ele fala, na casa dos meus pais há muita morada. Quem me segue, quem vai para onde eu vou, vai estar no Pai. Aí ele também fala assim, Senhor, como vamos te seguir se a gente não sabe o caminho? Aí Jesus vem com um dos ensinamentos mais belos da Bíblia, na minha opinião, que é assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí vem essa passagem de Tomé. Então assim, Jesus conhecia a dúvida de Tomé, está lá no 26 e no 27. Quando ele se achega de novo entre os discípulos, ele fala, Tomé, vem cá, põe a mão aqui, põe do meu lado, não seja incrédulo, acredite. E aqui eu chamo a atenção para nós, porque, veja, eu sou um pouco teimoso, se perguntar para minha esposa, ela falar que é bastante. Mas assim, eu já tive dúvidas acerca disso. E eu creio que talvez todos nós aqui já tivemos, ou ainda podemos ter em certa medida, a dúvida qual? E se nós estamos aqui, é porque nós somos fruto da insistência dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos pastores, das pessoas que oraram e transmitiram esse evangelho para nós, nos ajudaram nessa caminhada. Se a gente pensar agora, eu acho que cada um de vocês consegue imaginar alguém que teve esse papel na vida. Então, se nós estamos aqui, é porque alguém teve paciência conosco, com a nossa dúvida. Ajudou a orar, ajudou a conversar, eliminou as dúvidas. Se a gente tratasse de forma ríspida, talvez não estivéssemos aqui. Então esse é o nosso papel também. A gente deve acolher quem tem dúvida. E aí eu passo para o terceiro ponto, que é Jesus acolhe e promove a redenção. Então ele transforma dúvida em confissão. E aqui vem uma das mais belas confissões também. Quando Jesus chega para Tomé e fala, venha, coloque a mão aqui, no versículo 28, Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. Veja, gente, essa é a primeira vez que um apóstolo está registrado chamando Jesus de um próprio Deus. Não é só Senhor, é Senhor meu e Deus meu. Veja que quando Jesus pergunta para os apóstolos assim, o que estão falando de mim por aí? Ah, Senhor, dizem que o Senhor é um profeta. Não, dizem que Elias ressuscitou. E vocês, o que dizem? Aí Pedro fala, o Senhor é o Cristo, o Messias de Deus, o enviado de Deus. Jesus fala, pois bem, respondeste bem, porque realmente sou, mas não contem isso agora. É diferente falar que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus, é o Cristo que era e que há de vir. Maravilha, é verdade. Agora, Tomé, ele deixa claro e crava, Senhor e Deus meu. É a primeira vez
vez que isso fica registrado. Olha a confissão que ele fez e como isso promoveu transformação na vida de Tomé e do mundo posterior. Porque aquela geração para quem o livro de João foi escrito, João coloca nos versículos 30 e 31, e vários outros sinais foram escritos. Mas eu separei este, são 7 milagres entre o capítulo 2 ao 12, para que vocês creiam. E crendo, tenham vida e vida em abundância. Então, no capítulo 10. Então, essa geração ali não tinha visto testemunha ocular do que Jesus fez. Nós também não somos, mas agora nós podemos saber o que Jesus fez. Porque o que ele fez está narrado nas Escrituras, nos Evangelhos. A gente fala que a Bíblia, ela é escrita por Deus, ela é inspirada por Deus. Não que Deus foi lá, sentou na escrivaninha, pegou a pena, o tinteiro e fez isso. Não, mas ela é inspirada por Deus. E aqui a gente tem de promover e destacar o cuidado, a forma como que Jesus olhou para Tomé. Ele não rechaçou, falou assim: Tomé, por favor, você ficou 3 anos na faculdade do Evangelho comigo e você não sabia disso? Não sabia que eu ia voltar? Que você não presta para o serviço mesmo, tá? Chama outro. Não, ele acolheu. E ele transformou essa dúvida nessa confissão: Deus meu. E todo mundo que lê isso para frente começou e começa a defender. Essa geração de João ali, a gente estuda um pouco mais, a gente vê que ele teve contato com os pais apostólicos. São aquelas pessoas que cuidaram de defender o Evangelho para gerações futuras. E esses pais apostólicos andaram com os discípulos. Né? E é justamente nesse elo que se encaixa. E Jesus acolhendo Tomé, promove essa confissão. Aqui, gente, a fé, ela vem pelo ouvir, de pouquinho, devagar. A fé não é como aquela pílula que o Morfeu dá para o Neo do Matrix. Você quer participar do jogo? Quer? Abre a boca. Acabou, né? Ou quem é mais antigo vai lembrar dos produtos Tabajara, né? Você quer ter fé? Seus problemas acabaram. Então uma pílula não é. A fé, ela está mais como um remédio fitoterápico, que eles têm que tomar todo dia uma colherinha. Não é amarga, ela é doce. Porque a fé é gostosa. A fé vem pelo agir de Deus. E a fé vem pelo ouvir. Né? E como que crerão se não tiver quem pregue? Então, assim, o nosso papel de levar esse evangelho, de cuidar, de promover. Vir à igreja no domingo não é o fim, é o ponto de partida. Aqui a gente se abastece da fé emocionalmente, ouve o louvor, ouve a palavra. E deixa eu te falar para você que está chegando agora. Durante a semana a gente aprofunda isso aqui. A gente vai ter isso nos pequenos grupos, de uma forma mais didática, numa casa, de repente aí com uma comidinha gostosa, mas a gente vai poder se aprofundar nisso aqui. E já para a gente finalizar, não tomar muito tempo, fica assim a nossa reflexão, né? Nessa nossa vida, será que a gente está sendo mais como Tomé ou como Jesus? Será que a gente é incrédulo, assim, cético, duvida de tudo? Ou a gente é como Jesus, que a gente acolhe os que têm dúvida, os que estão balançando? A palavra fala assim: não faça o seu irmão cair em tropeço. Então, se tem certos temas, situações que você não pode oferecer a ele, porque ele reincide no pecado, não faça isso, você que tem mais maturidade. E para a gente pensar, talvez muitos de nós aqui, se fizer uma forcinha aí por 2, 3 segundos, lembra de alguém que já esteve aqui do nosso lado, ou em outra igreja que você frequentou. Alguém que sentava aqui conosco, contava essas questões, ouvia a palavra conosco, e agora essa pessoa está fora. A gente pode ajudar a promover a redenção na dúvida. O que aconteceu, será? Então a gente tem esse poder e esse dever. O Evangelho nos constrange a fazer isso. E aí, você que está se chegando, eu queria falar para você assim: nós todos somos vencedores. Não tem nenhum fracassado aqui. Porque nós fazemos parte do time de Jesus. E Jesus já veio, lutou, batalhou e venceu por nós naquela cruz. Então, se você quer fazer parte do time vencedor, basta você confessar que Jesus é o Senhor e Deus meu.
como Tomé fez. Basta você, com a tua boca, confessar e crer de coração que Jesus era o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Isso a gente já faz parte do time vencedor. Não tem fracassado. Porque o nosso reino não é aqui. A nossa vitória não se mede pelo que temos, pelo que fazemos aqui. Mas é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí eu queria fechar falando que Spurgeon, geralmente, ele realmente está certo. Porque a dúvida é a mãe de todos os pecados. Mas ela é a mãe de todos os pecados também, porque se você ainda tem dúvidas de que Jesus é o Senhor, o Messias, o próprio Deus, aí fica complicado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Amém? Eu queria orar para a gente encerrar. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelas nossas vidas, por essa noite, por esse grupo de louvor que tivemos aqui, por essas cotas, Pai, que hoje portamos. A gente quer ver essa imagem o mais breve possível, mas no seu tempo, Pai. A gente quer fazer isso para acolher as pessoas, ter um espaço melhor, não para ser uma igreja só bonita aqui, grande, mas sim para que a gente possa encher essa igreja de mais pessoas. A gente vê que às vezes de manhã, no café da manhã, ela já fica apertadinha, e isso é uma coisa boa, mas a gente quer que o Senhor age em nossas vidas, em nossas finanças, e principalmente, Pai, que o Senhor tire toda dúvida do nosso coração, que o Senhor se revele a nós da forma que o Senhor é, maravilhoso, com misericórdia, que o Senhor tire qualquer dúvida do nosso coração, que a gente possa ter uma semana abençoada, de escudo, em Teu nome. Em nome de Jesus, que eu te oro, é para Deus. Amém.